Pois, muito bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rádio Lulu. Eu hoje guiarei vocês nessa jornada, mas antes de tudo, já se inscrevam no canal, deem um gostei, deem um desgostei, comentem, compartilhem com seus amigos, façam tudo, vão ver outros vídeos, deem gostei neles, deem desgostei neles, comentem também, compartilhem com seus amigos, e vai ver um vídeo de alguém que não tem nada a ver com esse canal e só deu desgostei, porque eu sou cruel. Espero que não tenha ficado muito cringe isso, mas vamos aqui ao vídeo. Eu estou muito bem, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu já estou aqui fazendo o segundo vídeo de hoje, né? O primeiro foi aquele lá das gerações, e eu já aproveitei o embalo pra gravar logo outro, porque tem dia que não dá pra gravar vídeo, aí fica meio chato, e vocês ficam sem, aí ficam me cobrando, e é isso, senhoras e senhores. Hoje aqui, agora vamos falar sobre leitura. Certo? Eu vou dar algumas dicas para vocês que querem começar a ler, algumas dicas para vocês que querem ler melhor. E é isso aí, vamos aqui ao vídeo. A primeira dica que eu posso dar é... tenha uma rotina de leitura, né? Para quem está começando principalmente. Tenta ler pelo menos 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, 30 minutos, tenta ler 20 páginas, 50 páginas. Você conhece seus limites, você tem que saber quanto você aguenta ler por dia, quanto tempo você tem disponível, entende? Com o passar do tempo, isso aí vai variando muito, né? Então, tem dia que eu leio mais, tem dia que eu leio menos, eu tento ler toda hora quando eu tenho, tipo assim, tempo livre, né? Às vezes eu tô no metrô, aí eu vou lá, pego, começo a ler. E a viagem de metrô geralmente é 1 hora, então você já tem 1 hora de leitura pra você ir garantida, né? Então... Mas pra quem tá no começo, principalmente, tenta ter essa rotina, porque vai te fazer muito bem, sabe? Porque se você tá no começo, não adianta você ler um pouquinho uma semana, um pouquinho outra semana, um pouquinho daqui a um mês. Você não vai ler um livro assim, cara. Ou pode até ler, mas quanto tempo vai demorar, certo? Então o ideal é você ter uma rotina de leitura, todo dia, pelo menos. E não começar com 3 horas assim de leitura seguidas, porque você não vai aguentar, cara. Você é limitado. Eu sou limitado, todos somos limitados. E se você não tem a rotina, se você não tem o costume de ler muito, você não vai aguentar muito, assim. Então, se você começar a querer ler muita coisa difícil não, se você começar a querer ler por muito tempo, assim, 3 horas seguidas, você não vai aguentar. Então, comece por tempos leves e depois você vai aumentando ao longo do tempo, né? A coisa que eu já entreguei aqui no final da primeira dica. A segunda dica é começar por coisas leves também. Se você tá no começo, não vai tentar começar a ler, sei lá, um Dostoiévski da vida, um Moby Dick da vida. É bom, são livros excelentes, mas... como eu posso dizer? Você não tá pronto ainda, talvez, né? Se você se sente muito confiante e você fala... assim, você bate no peito e fala, não, eu consigo, eu vou ler estes livros que engrandecem a alma e são muito difíceis, Dostoiévski e tal. Vai lá, cara, tenta. Se der bom pra você, parabéns. Se não der bom, é a vida, né? C'est la vie. Mas não desista, começa por coisas mais leves, né? Eu recomendaria, sei lá, começar por um Júlio Verne da vida, um Tolkien, certo? O Tolkien é muito maneiro, cara. Você pega assim, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, uma delícia. Sei lá, as Crônicas de Nárnia também, excelentes livros para quem está começando, bem leves e você vai assim numa... direto, assim, pá. Sei lá, talvez um Harry Potter também. Enfim, existem muitos livros, ficções científicas e tal, pra você começar assim, pra você ir adquirindo gosto pela leitura e ir melhorando ao longo do tempo, né? Ó, você sempre tem que estar querendo avançar também, porque não adianta só querer ficar em coisa leve e nunca começar uma coisa pesada, né? Às vezes é bom você pegar um livro assim, que não é muito difícil, um Dostoiévski não é tão difícil assim, cara. Um Tolstói não é tão difícil. Alguns têm um certo grau de dificuldade, mas não é aquela, olha só que coisa... Sei lá, se você for pegar um tratado de filosofia, ele vai ser bem mais difícil. Mas se você não for pegar, então tá tranquilo, né? Vamos aqui. Foque na qualidade da leitura. Terceira dica. Não queira ler as coisas só pela quantidade. A quantidade ela é importante, inclusive é uma das próximas dicas. Mas foque mais na qualidade da leitura, né?
Então, não tenta ler uma coisa só por ler, superficialmente, assim, virando as páginas rápido e tal, sem se aprofundar, olhando as frases por cima. Porque isso aí vai estar mais te prejudicando do que te ajudando, porque no final você vai sair de lá e é isso, vai ficar no 0 a 0, sabe? Foque na qualidade, tente entender o que o autor tá falando. Você não precisa... Eu vou até colocar isso aqui como uma dica no futuro, então esquece daqui que eu ia falar agora. Foque na qualidade, entendeu? Tente ler, entender a ideia do que o autor tá falando, entender alguns pontos importantes, e é isso. Próxima dica é foque na quantidade também um pouco, né? Porque não adianta você ficar só lendo uma coisa um ano inteiro, 2 anos inteiro, e é isso, você não sai do lugar também. Vai ler alguns livros também, certo? Tem um acervo bom no seu vocabulário, é importante também. Então, ter uma certa quantidade de literatura é boa. Não tente ler muitas coisas ao mesmo tempo, porque ler muita coisa ao mesmo tempo, cara, você pode cair num vício que eu tenho às vezes, porque eu tenho o costume de ler algumas coisas ao mesmo tempo. E é tipo assim, você vai ler um livro, aí você vai ler até a metade, aí você começa a ler outro livro, aí vem até a metade dele, aí vem outro livro, você nunca termina nada. Na verdade, essa dica, ela pode ser levada para a sua vida mesmo, né? Porque se você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, talvez não dê tão certo assim. Então, às vezes, o ideal é fazer uma coisa e fazer uma coisa bem, entendeu? Do que fazer várias coisas medianamente. Então, não tente ler muitos livros ao mesmo tempo quando você tá no começo. Quando você já tá num nível mais avançado, eu creio que seja natural você fazer isso. Você pegar mais coisas assim, principalmente se você tá estudando algum tema. Então, sei lá, você vai fazer alguma coisa mais acadêmica assim, você vai ter que ler mais coisas ao mesmo tempo, né? Beleza, vamos aqui para a próxima dica. Faça anotações. Ok? Por que fazer anotações? Você não necessariamente tem que reler essas anotações depois, né? Eu geralmente tenho o hábito de fazer volta e meia algumas anotações. Eu raramente volto a essas anotações. Porém, contudo, todavia, entretanto, algum dia você pode voltar nessas anotações e vai estar lá fácil para você, né? Fazer um fechamento, sei lá. Outra coisa, quando você escreve, principalmente quando você escreve a caneta, a lápis, no papel, o seu cérebro ele absorve aquela ideia muito facilmente, certo? É diferente de você digitar. Quando você está digitando, o seu cérebro não absorve tanto igual com canetas, né? Então, tente fazer anotações não para você ficar viciado em olhar essas anotações e a anotação é mais importante que o livro, mas para você absorver mais, né? Eu acho que você absorve melhor quando você faz anotações. E isso aí vem ao próximo ponto, porque dica 7, não, como eu posso dizer? Não tente decorar cada parte do livro. Não tente decorar tudo, cada frase, cada ponto exatamente igual o autor escreveu, porque na realidade isso é meio inútil, né? Bem inútil, pra falar a verdade. Talvez se você queira parecer algum intelectual, assim, olha só, porque Machado de Assis falava. Não. Tente fazer algo. Tente entender o kernel, tem uma palavra certa, cerne, sei lá. Tente entender aquilo que o autor está falando, a mensagem que ele está falando. Então, tente entender o que ele quis dizer com aquilo, como a alma humana se comporta naquelas coisas e tal. Então, a ideia que o autor está passando, ela é muito mais importante do que ficar decorando frases a esmo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dica. Eu tava com uma aqui na cabeça. Eu vou dar algum tempo para ver se eu lembro. Vamos ver. Esqueci. Então é isso, senhoras e senhores. Vamos ficar só com essas 7 dicas aqui mesmo. Creio que são boas dicas para quem está começando a ler e para quem quer ter uma qualidade melhor da leitura, né? Vai com calma, não precisa ler com pressa, não precisa ler por cima. Tem uma rotina boa, coisas leves e você vai aumentando a dificuldade depois. Foca aí na qualidade da leitura, na quantidade também, que é importante. Não leiam muitas coisas ao mesmo tempo se você está no começo. Faça as anotações para pelo menos você tentar absorver mais, né? E. Nossa, que foi? Eu acabei de falar, meu Deus do céu. É. Não tente decorar o que o autor tá falando, mas. Tente decorar
Não, tente aprender o que ele tá querendo dizer, né? É muito mais importante. Então é isso, senhoras e senhores. Ficamos por aqui. Tenham uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até mais.